A missa é dividida em duas partes, a liturgia da palavra e a liturgia eucarística. E na liturgia eucarística nós temos a máxima expressão, que é o santo sacrifício da missa. E nela temos o rito da transubstanciação, ou mais conhecido como transubstanciação, que é a explicação que nós temos do que está acontecendo no momento da consagração das espécies eucarísticas. Nós temos duas espécies para que se ocorra o santo sacrifício e para que se ocorra a consagração. Nós temos as espécies do pão e do vinho. Que é a matéria neste momento, né? A matéria deste sacramento. E também tem a forma, que são as palavras que Jesus diz. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. E olha que interessante, ele diz, isto é o meu corpo. Ele não diz, isto é o símbolo do meu corpo, não, isto é. Então, aquilo é realmente, verdadeiramente o corpo, o sangue, a alma e a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. E algo importante na forma, ou também conhecido como fórmula sacramental, de que a palavra isto representa, representa o ente. E ela quer dizer exatamente o que o ente é. Ou seja, nesta palavra, isto é, ou seja, do que Jesus está nos dizendo através do Evangelho, não é apenas uma representatividade, como a Beatriz falou, não é apenas um símbolo, não é apenas uma leitura, mas que o que ele está dizendo realmente está acontecendo. Ou seja, aquele pão é verdadeiramente seu corpo e aquele cálice com o vinho é verdadeiramente seu sangue. E para que ocorra um sacrifício é necessário a separação do corpo com o sangue. Veja, nós dizemos que a Santa Missa é um memorial do sacrifício de Nosso Senhor, que aconteceu lá no Calvário. Mas essa palavra memorial não quer dizer que seja apenas uma recordação e simplesmente uma memória. Não, a Santa Missa, ela é algo que acontece, é algo que realmente está acontecendo. O que está acontecendo? É o Calvário que acontece novamente. Então ali não é simplesmente recordar aquilo que aconteceu há 2000 anos atrás, é tornar novamente presente o corpo de Cristo. Então, na linguagem mais tomista, nós podemos dizer que o santo sacrifício da missa traz em ato o que em potência já foi consumado, o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo no Calvário. Trazer em ato é isso que a Beatriz falou, é a recordação em ato, porque no final da consagração nós temos a seguinte frase: fazer isto em memória de mim. Ou seja, é o memorial sendo executado, ou seja, em ato. Então, muitos podem dizer que é só um memorial, de fato, mas na verdade, Jesus usa a palavra fazei. E fazer é uma ação, ou seja, você precisa fazer aquele rito que ele está passando para os apóstolos, ou seja, fazei para que lembre-se de mim, porque eu estou nas espécies eucarísticas, eu estou no pão e eu estou no vinho. Não como Jesus está em todos os lugares, ou seja, Jesus pede para que nós realizemos aquilo que ele faz na última ceia, ou seja, também conhecida como primeira missa. E é importante que nós entendemos que ele não é um símbolo e quando nós dizemos que Jesus está presente verdadeiramente nas espécies, significa que ao tocar o pão transubstanciado ou agora ao corpo, nós estamos tocando o próprio corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. E ao tocar o vinho, nós estamos tocando o próprio sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, é ele presente realmente nas espécies. E alguém poderia perguntar, mas como isso é possível? Porque se você for comungar, você vai sentir o gosto de pão. Se você for comungar a espécie do vinho, você vai sentir o gosto de vinho, você não vai sentir um gosto de sangue. Como é possível então? Porque se fosse realmente o corpo de Jesus Cristo, a gente sentiria um gosto de sangue ou sei lá? Carne. Na verdade, nós temos que separar duas palavras. Transubstanciação é diferente de transformação. Transformação se refere à forma do ente. Então, quando nós temos uma mudança na forma, nós chamamos de transformação. E transubstanciação é mudança na substância. E o que é substância? Diferente, substância não é elemento químico. Então, quando nós nos referimos à transubstanciação, não é uma mudança
do elemento, é uma mudança da substância. E substância significa o que o ser é, ou a designação do ser. Ou seja, está ligada à ontologia, ou seja, o estudo do ser. Então, a mudança do ser. Nós não temos mais pão, mas nós temos outro ente, que outro ente é nosso Senhor Jesus Cristo. Sendo o corpo outro ente e sendo o sangue, outro ente. Então, nós temos a mudança da substância, que não muda a forma. Ou seja, a forma, ela permanece a mesma. Porque ao comungar, você sente o gosto de pão. E ao comungar do sangue, você sente o gosto de vinho, porque a forma se altera, e o milagre está que ao se alterar a substância, a forma permanece a mesma. Então você pode se perguntar, mas como isso é possível? Ora, isso é a onipotência de Deus, isso é um verdadeiro milagre. A Santa Missa é um milagre. Então nós devemos compreender muito isso, porque hoje nós vemos que as pessoas tratam a Eucaristia como se fosse só um símbolo, e na verdade não é. Quem é católico, realmente católico, crê que a Eucaristia, que é o sacramento central da nossa igreja, é verdadeiramente o corpo e sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, ali está não somente o corpo e o sangue, está Jesus, nosso Senhor, por inteiro. Então também está a sua alma e a sua divindade. E algumas pessoas podem perguntar, mas na hóstia está só o corpo e no cálice, né, onde tem vinho, está só o sangue? Não. Ali no sangue, no vinho, está o corpo, o sangue, a alma e a divindade. Assim também na hóstia sagrada. Então, não dá para separar o corpo do sangue. É Jesus por inteiro em ambas as espécies. A separação só ocorre para que seja efetuado o santo sacrifício. Mas nas duas espécies transubstanciadas, nós temos Jesus por completo. Então, por isso que quando nós comungamos, o que São Paulo se refere às cartas, que todo aquele que bebe desse cálice e come desse pão de forma indigna está está bebendo e comendo a sua própria condenação. Por isso que nós devemos sempre nos confessar e estar em estado de graça, para que tenhamos a graça necessária para que possamos comungar. E algumas pessoas podem dizer, mas como vocês podem acreditar nisso? Que em Jesus, pleno século XXI, o próprio Senhor, Deus, Criador do Universo, se faz presente num pedaço de pão. Como vocês podem acreditar nisso, né? Mas faz todo sentido com a história do cristianismo, porque se você for parar para ver, Deus, o próprio Deus, Criador do Universo, ele se rebaixou à nossa natureza humana. Ele se fez tão humilde que ele nasceu numa manjedoura. E esse mesmo Senhor que nasceu lá em Belém, que se fez tão humilde, também continua fazendo tão humilde a ponto de se entregar a nós em alimento. Isso. E às vezes você pode não acreditar porque você não vê os frutos. Porque a gente acredita nisso, não só porque Nosso Senhor falou, mas porque nós conseguimos ver os frutos da comunhão. Só que esses frutos só virão se nós fizermos uma comunhão bem feita. E eu acredito que muitas pessoas não vejam esses frutos porque comungam de forma errada, ou seja, cometem sacrilégio. Se você comunga em pecado mortal, não se preparando dignamente, não se confessando, fazendo orações antes e após a comunhão, que é a ação de graças, você não alcançará realmente os frutos. É preciso que você se prepare, que você se humilhe também, que seja humilde a exemplo de Nosso Senhor e reconheça a sua indignidade, porque mesmo que você confesse, você ainda será digno. Por isso que há aquela oração: Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada. E as orações feitas pelo sacerdote antes da consagração são para que nós tenhamos essa graça mínima de livrar todos os pecados veniais, mesmo cometidos durante a Santa Missa, para que possamos comungar Nosso Senhor Jesus Cristo. Que pode acontecer de alguns pecados veniais ainda durante a Santa Missa. É interessante que no rito extraordinário, né, existe a absolvição dos pecados logo antes da comunhão, que já não existe mais no rito da Missa Nova, né? Uhum. Então existe essa diferença nos ritos. Então o rito extraordinário nos leva a perceber isso, a importância de estar totalmente puro de todos os pecados para confessar. Apesar de, como diz o catecismo, a comunhão, comungar, isso também faz com que os pecados veniais sejam perdoados, né? Esse é um dos efeitos da comunhão. Então, veja, é muito difícil para algumas pessoas ainda compreender que quando nós dizemos que ali está Nosso Senhor Jesus Cristo, não é simplesmente por símbolo,
Não é ele ser representado por um outro ente ou ter um significado, certo? Na verdade, ele realmente presente. E é muito difícil porque nós somos visuais, ou seja, nós queremos ver para crer o que está acontecendo ali de fato. E muitas vezes alguns padres menosprezam, não estou falando de nem determinado sacerdote, mas de uma espécie genérica de sacerdote que menospreza o que está acontecendo ali na Santa Missa, ou seja, no Santo Sacrifício de Nosso Senhor Jesus Cristo. A diferença também, que muitos têm que entender, é que o padre está na figura de Cristo. O padre não é Jesus, mas ele está na figura, ele representa Cristo. In persona Christi. In persona Christi. Já o pão e o vinho é o próprio Cristo quando transubstanciado. Essa é a diferença. Também há a diferença de Jesus no meio de nós, que é uma das respostas no Rito Novo. Então Cristo também falou que dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no nome deles. Essa é outra forma de Jesus estar presente. Mas todas essas outras formas são representações visuais simbólicas de Cristo. Repito, no rito da Eucaristia, tanto o pão quanto o vinho se transubstanciam literalmente em Nosso Senhor Jesus Cristo. Para mim, essa foi o grande... Como é que é o nome disso? Esse é o turning point para minha conversão, porque eu não conseguia acreditar, eu apenas via como um símbolo. E isso é uma mentalidade muito desenvolvida pelos protestantes, que eles veem na execução da memória, apenas na memória que Jesus está presente, também conhecido como consubstanciação. Os luteranos, no início, depois da reforma protestante, nós temos algo chamado consubstanciação. Ou seja, Jesus está em tudo, inclusive na Santa Ceia, e por isso que alguns padres da teologia da libertação hoje rezam a missa com mandioca, com abacaxi, com batata, ou seja, é mais um alimento que Jesus também está presente na consubstanciação. Mas essa doutrina da consubstanciação já foi refutada na Contra-Reforma. E é por esse motivo, por Jesus Cristo estar presente em corpo, sangue, alma e divindade na Eucaristia, é que nós devemos ter tanto zelo e piedade na hora de comungar. Isso já é assunto para outro vídeo, mas como nós entendemos o assunto deste vídeo, como nós entendemos que a Eucaristia não é só um símbolo, nós nunca mais iremos nos aproximar do banquete do Cordeiro sem a devida reverência diante deste grandioso sacramento. E veja, tu pode estar pensando, mas eu não tenho dignidade o suficiente para comungar. Se você gerar a hipótese, bom, se de fato é Nosso Senhor Jesus Cristo ali, literalmente eu não tenho dignidade. E é por isso de uma das orações que é tão louvável dentro da Santa Missa, que é Dominus non sum dignum, que é Senhor, eu não sou digno. Ele explicita que nós... Que vem de uma passagem bíblica, né? Exatamente, que é o centurião. Ele fala, Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Essa expressão, ela significa o quê? Mesmo em estado de graça, sem nenhum pecado venial, mesmo completamente puro ali na hora, você não é digno de recebê-lo. Sim, recebê-lo por graça, porque ele quis doar-se. Então, quando você começa a entender a Santa Missa na sua máxima expressão de que é o Calvário que está em potência, em ato, você começa a dar a devida importância a uma comunhão bem feita. Mais alguma coisa? Não. Tá bom, né? Seria melhor agora. Sobre confissão. Espero que tenha gostado desse vídeo. Se você deseja mais vídeos sobre esse assunto, sobre a Santa Missa, deixa aqui nos comentários, porque o seu comentário nos motiva muito. E uma mensagem para os protestantes aqui, rapidinho, é que antes de comentar, e vinha enxurrada de comentário sobre consubstanciação, transubstanciação, falei bem rápido agora, né? Consubstanciação, transubstanciação, por favor, leiam antes o que a doutrina da Igreja Católica se refere ao tema. E vamos olhar palavra por palavra do que Nosso Senhor Jesus Cristo está se referindo. E a doutrina de 2000 anos. Então, um desafio aos protestantes, leiam antes o catecismo, leiam as encíclicas que falam sobre a Eucaristia. Não apenas joguem versículos bíblicos como se vocês soubessem a doutrina de 2000 anos. Até o próximo vídeo. Salve Maria!